Amém. Hoje eu quero ministrar a respeito do extraordinário poder de Deus. Em Juízes, capítulo 6, a partir do verso 13 e 14, Juízes 6, verso 13 e 14, há um homem chamado Gideão, e ele está muito incomodado, porque ele ouviu que os seus pais falavam a respeito do poder de Deus. Ele tinha vindo de uma geração que vem depois da geração de Josué e depois da geração de Moisés, que experimentou os milagres, as pragas sobre o Egito, o poder de Deus para ministrar, para servir pão no meio de um deserto árido. E ele fala o seguinte: "Ah, Senhor", Gideão respondeu, "se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian." Midian era a Arábia Saudita que é hoje. Eles eram saqueados, roubados. Apesar de ser um povo de Deus, eles estavam experimentando derrotas acachapantes. Eles estavam esperando o bem, mas estavam recebendo o mal. Eles estavam semeando para ter uma colheita, mas os frutos eram abortados, eram roubados. Então, Gideão está orando e Deus envia um anjo. E o anjo sauda Gideão, aquele homem medroso, aquele homem que estava escondido, malhando trigo aonde se prensa uvas, era tempo da colheita de trigo. Então ele estava sendo muito esperto, já que vão roubar a minha colheita, eu, em vez de fazer o que todo mundo faz, em vez de colocar nos celeiros do trigo, eu vou colocar o trigo no celeiro das uvas, eu vou enganar os ladrões. E um anjo aparece e sauda ele, dizendo e chamando ele de guerreiro, de valente, de bravo guerreiro. E ele já tenta desautorizar essa saudação, dizendo, onde estão as maravilhas que os nossos pais contaram? Cadê os milagres? Por que essas coisas estão acontecendo com a gente? E por que a gente não vê mais maravilhas e milagres? Você já fez essa pergunta? Quando a gente fala de milagre, quando a Bíblia fala de milagre, e se você pega o Evangelho de Lucas, ele é recheado de milagres, aonde você vê assim a intervenção de Deus em curas maravilhosas, porque Lucas é médico. Ele fala, não é possível. Jesus curou o cego de nascença. Jesus curou o homem com a mão ressequida. Jesus fez o aleijado levantar. Jesus encontrou com o cego Bartimeu e deu olhos ao cego Bartimeu. Jesus, ele encontrou a sogra de Pedro com febre, repreendeu a febre, e isso me encanta, porque eu sou médico e a medicina de hoje, desses tempos aqui em Jerusalém, nunca me contaram isso. Há um poder que paira sobre a vida de Jesus. O que é o milagre? Para Mateus, milagre é financeiro, porque Mateus era contador, Mateus era cobrador de impostos. Mateus, ele trabalhava colhendo impostos e fazendo cálculos matemáticos. A cabeça dele fica encantada quando Jesus multiplica pão. Filipe vai dizer, 200 denários não vão dar para comprar pão para toda essa multidão, ou seja, 7.000 reais, 200 denários de trabalho não vão ser suficientes para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aí Jesus, ele multiplica o pão. Então, de acordo com o que você lê, a maneira como você vê e filtra o Evangelho na cabeça daqueles homens que foram testemunhas daquilo que aconteceu, você vai enxergando que Jesus, ele vai deixando atrás das suas pegadas maravilhas e milagres. O que é um milagre? O milagre é uma anormalidade naquilo que é natural, é uma violação de uma lei natural. Se você estudar o livro do Êxodo,
você vai perceber que ali nos capítulos 7, 8 e 9, quando nós chamamos das pragas do Egito, você vai ver que existem maravilhas acontecendo a partir da voz de um homem chamado Moisés, que havia recebido autoridade de Deus para exercer aquele poder. Êxodos, capítulo 7, verso 1 e verso 2. Êxodo, capítulo 7, verso 1 e verso 2. Diz assim: o Senhor lhe respondeu: dou a você a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Verso 2: você falará tudo que eu ordenar, e seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Tudo que Moisés falava para Arão: pega o cajado e toca no Nilo. Gente, o Nilo vira sangue. Isso é uma violação química. Aquele mesmo Jesus que pega as águas da purificação lá nas bodas de Caná, em João 2, gente, o mesmo Deus do Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento. Ele interfere numa regra. Aquele Deus que fez as águas, ou você vai afundar nas águas, ou você vai nadar nas águas, ou você vai boiar nas águas, ou você vai se afogar. Mas Deus quebra a lei quando? Quando Jesus ele anda sobre as águas, ou quando Moisés passa a pé seco, e quando as águas se recolhem ali no Mar do Junco, chamado também de Mar Vermelho. Então o que é o milagre? O milagre ele causa uma reação de espanto. Você diz: Deus visitou a gente. Deus ele entrou nesse tempo, nesse espaço, nesse planeta, e favoreceu ou desgraçou a vida de alguém. Quando você vê a história de Coré, Datã e Abirão, 3 líderes que conspiravam contra a fé, que conspiravam contra o avanço de Deus, chega uma hora que Deus fala assim: ó, basta. Êxodo capítulo 14, verso 12. O que a palavra de Deus diz? Êxodo capítulo 14, verso 12. Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. O que Coré, Datã e Abirão estão falando aqui? Esses homens, que é o trio de defesa do inferno, não dê nem para o seu cachorro nomes como esse. Eles estão desanimando o povo. Eles estão dizendo para o povo: nós não vamos conseguir. Olha para esse deserto, nós vamos morrer lá. É melhor ser escravo. Eles estão presos no passado de desgraça conhecido. Se tem algo que impede o futuro da gente, Dr. Fabiano falou sobre a preocupação com o ano novo. Gente, a única coisa que te impede de ser feliz no ano novo é o medo que está associado àquilo que você já viveu. Não quero atravessar esse deserto. É melhor ser escravo. É melhor viver a infelicidade conhecida do que experimentar uma felicidade que eu não sei se vou conhecer. O nome disso é dúvida. Em Marcos capítulo 14, Jesus ele está no meio de uma tempestade. É a mesma tempestade de Marcos 5, é a mesma tempestade de Mateus 7. Ali Jesus aparece andando sobre as águas. Então Pedro, os discípulos se assustam e falam: isso não é natural, isso é sobrenatural, isso quebra uma regra. Como alguém pode andar sobre as águas? Eles veem Jesus e eles falam o seguinte: é um fantasma. Olha como é que o coração do homem se inclina para a dúvida e para a incredulidade. Então Pedro disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá contigo. E Pedro então recebe uma voz do Senhor que diz: vem, Pedro. Ele anda sobre as águas, mas ele repara no vento, ele tem medo e ele afunda.
E quando ele afunda, Jesus socorre ele e fala: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quanto mais mergulhados, enfronhados nós somos nesse mundo, em que a ciência vai colaborar para que você exclua Deus, para que você confie apenas naquilo que o homem é capaz de fazer. Quanto menos contato você tem com a palavra de Deus, menos fé você tem e menos milagres você vai experimentar. Uma pessoa satisfeita com tudo não enxerga milagres. Os milagres acontecem na região do nada é possível. Os milagres acontecem aonde não existe porta para você escapar. Os milagres acontecem no deserto. Já repararam a quantidade de milagres que acontecem no deserto? E o nosso Deus, é impressionante isso. O nosso Deus, a palavra de Deus, ele tem uma força que a gente vai excluindo, a gente vai colocando para fora do dia a dia. E as pessoas gastam uma enormidade de tempo numa série de distrações, mas não conseguem mergulhar dentro da realidade da palavra de Deus. A fé, querido, vem pelo ouvir e vem por dar crédito àquilo que você ouve. Não é só você ler a Bíblia, não é só você escutar a Bíblia, não é só você ouvir o sermão, é você dar crédito àquilo que está escrito. A Bíblia vai falar para a gente, Hebreus capítulo 11, verso de número 3. Hebreus capítulo 11 fala sobre o poder da palavra de Deus. Pela fé, entendemos que o universo, diga aí, universo, foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. As plantas, as árvores, as montanhas, as cachoeiras, os animais, não foram feitos daquilo que se vê, mas daquilo que é invisível. Como é que Deus fez tudo? Pela palavra. Gênesis capítulo 1, Deus vai dizer assim, no primeiro dia: haja luz, e houve luz. No segundo dia, Deus vai dizer: haja separação entre águas e águas, e faça surgir o firmamento e a terra seca. E ele disse, a palavra dele construiu aquilo que não existia. Esse mesmo Deus vai dizer, no dia de número 3, ele vai formando a terra. Ele vai dizer, produza a terra plantas que deem semente, e plantas que deem fruto, que deem semente. Ele não fala assim, produza do tipo, vai devagar, não. Ele fala, encha a terra. Ele vai dizer no quarto dia, que os peixes, aliás, no quarto dia ele cria os luminares, para não errar. Ele cria o sol e a lua. Havia luz, mas não havia o sol, porque a nossa noção de luz está ligada ao quê? Ao sol. Mas ele já havia criado luz e tinha feito separação entre luz e trevas. No quinto dia ele diz, multiplique-se as aves no céu, no firmamento, encha-se, multiplica, sede fecundos os peixes no mar. No sexto dia ele cria os animais domésticos, os rebanhos domésticos, os animais selváticos, aquilo que rasteja sobre a terra, e faz o homem. Tudo que foi feito pela, diga, palavra de Deus. Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos 14, 17. Romanos 14, 13, perdão. Não é Romanos 14, 13, mas é Romanos 14. Depois você acha aí. A Bíblia diz em Romanos 14 que Deus, ele traz à existência aquilo, está aí. Era 14, 17, é 4, 17. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, Abraão. Ele é pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos, diga, dá vida aos mortos, e chama à existência coisas que não existem
como se existisse. Pensa algo que não existe. Pensa uma solução, é uma criatividade. Algo que não existe homem de 100 anos ter filho. Não existe mulher de 90 anos gerar filho. Não existe isso. Deus, ele tem uma criatividade. Não existe. Mulher virgem não pode dar luz. Não existe isso. Mas descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá como sombra, e você vai dar luz a um filho que vem de Deus. Então, quando a gente começa a promover no nosso coração uma ideia de que há um impossível, a nossa mente começa o quê? A bloquear, a fechar. Essa semana, amanhã, especificamente 7 da manhã, a gente vai começar essa campanha de oração. E por que a gente tem convidado todos para orar? Porque o convite, ele não é meu. Esse convite, ele vem do Senhor. Esse convite é um chamado de Jesus para você receber aquilo que no mundo natural você jamais poderia receber. Uma resposta que nenhum governo, nenhuma pessoa, nenhum pai, nenhuma instituição poderia te dar. Ele vai dizer: me pede que você vai receber. Para quê? Para que o nome do meu Pai seja glorificado. Peça e vocês receberão. Quando Gideão, voltando ao texto de Juízes capítulo 6, quando Gideão, ele está falando com o anjo, dizendo: onde estão as maravilhas de Deus? Eles estão sofrendo por causa de desobediência. A desobediência, ele leva você a se afastar de Deus. Então você não pode receber os benefícios da promessa de Deus se você insiste em viver na desobediência. Deus não é teu empregado, Deus é teu pai. E Deus não é aquele que você chama ele como mágica. Deus não faz mágica. Deus, ele faz milagre. E o que as pessoas não entendem, e eu já tratei disso aqui na semana retrasada, é que Deus não responde chororô. Deus não responde lamento. Deus não responde necessidade. Deus responde o que, igreja? Deus responde fé. Lucas capítulo 4, verso 25. Gente, Jesus, ele está dando uma bronca nos fariseus. Havia muitas, asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Havia muita gente passando fome, gente, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Muitas viúvas em Israel. Significa que naquele tempo não tinha INSS, não tinha aposentadoria por tempo de serviço, não tinha esse sustento, o governo não dava ajuda, cartão, não tinha isso. Ela ia morrer de fome, e havia muitas viúvas em Israel. Qual o problema delas? Elas não tinham fé. Não tinham fé. É por isso que tem gente que está fora da igreja, que vem aqui e que recebe o milagre, e você que está dentro da igreja fala assim: olha a minha vida, olha o meu azar, olha a minha história. Deus não responde chororô. Deus responde, diga fé. Olha o que o verso 26 diz: contudo Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, lá na Síria, região de Sidom. O texto não termina aqui. Jesus, ele dá de um lado e dá do outro, e ele continua para falar do profeta Eliseu. Verso 27: havia também muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, profeta, todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã. Da onde, gente? Da igreja de Bom Retiro? Naamã, o evangélico. Naamã, o crente, o penteca, o neopentecostal. É isso, gente. Ele nem... Gente, esse homem não era evangélico não, gente. Se você pega o texto de 2º livro de Reis, você vai ver que tipo de adoração os sírios tinham, que era chamado de abominação ao Senhor. Mas ele teve fé que o Deus daquela menina, que era escrava da casa dele, falou assim:
tem um profeta na minha terra chamado Eliseu. Ele serve a um Deus que ele pode curar a tua lepra. Olha o verso 28. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando viram isso. Por quê? Porque tem gente que acha que vai receber porque é crente. Não, eu sou judeu, eu tenho direito. Eu sou cristão, eu tenho direito. Por que Deus abençoa um e não abençoa o outro? Gente, existe um mover de fé que acontece aqui. E a fé, gente, ela liga a terra ao céu. Esse conceito de ligar a terra ao céu, ela está na oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso 10. Sabe o que está escrito? Está escrito assim, ó. Seja feita, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra, diga, obediência aqui. O céu está clamando por obediência aqui, ó. É fazer a vontade de Deus aqui, ó. É agora. É já. É o conserto imediato. A primeira semana que nós vamos fazer desse tempo de dedicação, de consagração, vai ser a semana de conserto. Nós vamos ministrar todos os dias às 7 da manhã. Gente, vocês não estão fazendo nada para Bom Retiro. Eu acho tão interessante como as pessoas pensam. Nós temos um ministério infantil, você que é pai e mãe já deve ter visitado. Você acha de verdade que a gente construiu o ministério infantil para as crianças? Você acha que é isso? Você acha que o tal Midim Kids é para as crianças? Não é não, gente. É para Deus. Você acha que você veio aqui para quê? Você veio aqui para Deus. Você veio aqui para participar. Você veio aqui para adorar. Você veio aqui para entregar a sua vida. Você veio aqui para entregar a sua fé. Para dizer, Deus, eu quero me mover nesse lugar, eu quero deslizar, eu quero navegar nessa unção aqui. Os teus filhos estão recebendo um ensino de como adorar a Deus. Eles estão recebendo o ensino de como se separar de um mundo que tem atacado de forma tão violenta, tão agressiva e desproporcional as nossas crianças. O que tem de adolescente e jovem afastado da igreja e os pais não estão vendo. Não é a idade, pastor, não é a idade. Não é a idade, eles estão vendo você, eles estão olhando para você. Eles estão... Melhor evangelho que se lê é a vida de pai, de mãe, de crente. É uma vida, gente, que transforma. É isso que o Dudu falou para a gente aqui. As pessoas não, com o pecado, faz separação entre o ser humano e Deus. A terra e o céu fica desligado. Mateus capítulo 16, verso 19. Mateus 16, 19. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus. Está no plural aqui, tá bom? Darei a vocês. Jesus não entregou a chave na mão de um, entregou a chave na mão da igreja. Vamos deixar claro isso? O que você ligar na terra, será ligado nos céus. O que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Existe uma metáfora, essa palavra-chave é metáfora de autoridade. Lembra quando o rei, quando o sacerdote Uquias recebe a autoridade do templo? Deus destitui o sacerdote anterior e fala assim, traz Uquias aqui, ele vai receber a chave. Ele recebe a autoridade para governar sacerdotalmente aquele templo que era o lugar da adoração com Deus. A autoridade, ela é repartida por metáforas. Romanos capítulo 13 diz autoridade, toda autoridade vem de Deus, ela é espada para punir o malfeitor. Ou seja, a autoridade faz o quê? Coloca limite no nosso descontrole. Pai, não poupe a vara ao teu filho. O que é a vara? É um instrumento de correção, não de agressão, não de brutalidade. Aquele que poupa a vara, o seu filho está desgraçando a vida dele. Deixa o teu filho fazer o que ele quiser.
Ele não recebia um não. Ai, pastor, essa geração nova. Gente, não é geração nova. É a moleza do coração do homem. Pastor, o que o senhor pode fazer? Ora por mim. Meu filho, 3 anos, só quer ver bobagem na televisão. Meu filho, desliga a televisão, corta a luz, esconde o controle remoto. Mas que conversa é essa que meu filho de 3 anos não quer comer? Gente, o que tem para comer é o que vai para comer. O que tem hoje? É macarrão, vai comer macarrão. E amanhã é bife com ovo. E amanhã é arroz com feijão. E acabou. Mas hoje está o pai e a mãe sendo controlados por crianças e adolescentes. Como se a criança e adolescente tivesse um poder de decisão e de escolha e um poder de discernir aquilo que é bom e ruim, gente. Eu, quando era adolescente, eu queria ficar jogando bola na praia. Você está pensando que eu queria levantar cedo? A carne não quer levantar cedo. A carne quer dormir até meio-dia. É isso que a carne quer. A carne não quer orar. A carne odeia ler a Bíblia. Odeia. A carne gosta de Netflix. A carne gosta de televisão. A carne gosta de parque. Isso tudo é carne. Eu não estou dizendo que é ruim. Eu estou dizendo que é o desejo da carne. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Agora, como a carne e o espírito elas brigam entre si, há uma guerra civil dentro de nós. A guerra civil está aqui, ó. O espírito, ela milita contra a carne, e a carne contra o espírito. Para quê? Para você não fazer o que Deus quer que você faça. Agora, esse Deus, que é o Deus que é movido por fé, Ele é um Deus tão grandioso. Josué, capítulo 10, verso de número 12. Mas Josué, capítulo 10, verso de número 12. Olha o que vai acontecer aqui. Tem um homem que vai orar, o nome dele é Josué, capítulo 10, verso... Pode botar, Maurício, por favor? Travou? No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor. Aqui, exclamar no sentido de clamar 2 vezes. Ele orou 2 vezes, insistentemente. Na presença de Israel, sol, pare sobre Gibeão. E você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Verso 13. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu. Por quase um dia inteiro não se pôs. Olha o verso 14. Nunca, diga aí, never. Diga never. Diga nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem, sem dúvida, sem incredulidade. O Senhor lutava por Israel. Os amorreus não eram fáceis não, gente. Eles viviam num ambiente que não lhes pertencia. Eles viviam beliscando, eles viviam mordendo, eles viviam machucando, eles viviam atacando Israel. Quando Israel ia revidar, eles se escondiam nas trevas, o dia já acabava. Então eles faziam ataques ao entardecer e fugiam para a escuridão. Olha que coisa! Nesse dia, Josué, ele faz uma oração e ele profetiza diante do sol. Sol, para lá! E você, lua, para ali. Não foi isso que ele fez. Você viu esses dias que o sol e a lua estão no céu? Foi um dia desses. Foi um tempo desses que ele está ali. E o sol parou. Tem um sujeito, o nome dele é Cláudio Ptolomeu. Não é o filho do professor da escolinha do professor Raimundo, não. Professor Ptolomeu, não é esse.
Ele é um físico matemático, ele gerou, ele criou a teoria geocêntrica na cabeça dele. O Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, Plutão, Netuno, Urano, Saturno, giravam em torno da Terra. Aí mais tarde um outro camarada, chamado Nicolau Copérnico, não é nada disso. A teoria é outra, é heliocêntrica. Todo mundo gira em torno do Sol. Aliás, Galileu de Galileu tentou promover essa mesma teoria e quase que ele foi para a guilhotina. O que acontece, na verdade, não é que Deus parou o Sol, não é que Deus parou a Lua, Deus parou tudo. As galáxias, elas caminham, elas giram. O sistema solar, na nossa galáxia, tem pelo menos 200 bilhões de sistemas solares iguaizinhos aos nossos. E Deus ouve a oração. Olha, isso é inaceitável dentro da física. Não existe um cálculo, não existe uma maneira de você dizer assim, não, pera, como é que ele fez isso? É Deus. Você está pensando que Deus, ele não tem... Ai, pastor, eu tenho um problema. Gente, eu estou falando aqui de universo. Lembra de Hebreus 3? Nós cremos que pela palavra Deus criou o universo, está na mão dele. O sobrenatural está nas mãos dele. Jó, capítulo 9. Olha, eu quero que você leia a partir do verso 4. Jó, capítulo 9, verso 4. Vamos ver quem é Deus. Vamos ver quem é Deus. Sua sabedoria é profunda. Seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Você quer resistir à palavra de Deus? Você está pensando que vai sair ileso. Meu amigo, você vai sair machucado. Não dá para você entrar num conflito, num combate com Deus, querer desobedecer e sair bem. Ele continua, verso 5. Ele transporta montanhas sem que elas o saibam. Em sua ira, põe de cabeça para baixo. Está falando de terremoto. Está falando de terremoto. Verso 6. Sacode a terra e a tira do lugar, e faz as suas colunas tremerem. Fala com o sol. Quem é que fala com o sol, gente? Deus. E ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Esse Deus que fez o universo, que aparentemente é monótono, dia após dia, 24 horas após 24 horas, tudo igual, pastor. Olha, todo dia tem sol, todo dia tem lua, todo dia tem noite, todo dia tem manhã. Cada época esconde a sua primavera, o seu verão, o seu outono. Olha que monotonia, pastor. Passaram-se séculos, preste atenção. Isso vai acabar. Esse Deus, ele diz que ele esconde o sol. Apocalipse capítulo 8, verso 12. Vamos ver quem é esse Deus. O que ele está programando? Como que ele está enxergando? Apocalipse capítulo 8. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferido um terço do sol. Perdeu luz, hein? Um terço da lua e um terço das estrelas. De forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Ah, pastor, mas foi só um terço. Mateus capítulo 24, verso 29. Jesus aqui está ensinando os seus discípulos a respeito dos últimos dias. Mateus e Timóteo. Imediatamente após a tribulação daqueles dias. Pode ler comigo, gente? O sol o quê, gente? Escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestiais serão abalados. Sabe por que falou isso? O teu Cristo, o teu Jesus. Não existe nada. Ele está pegando conceitos, ele está pegando forças, dimensões. Ele está falando de tapar o sol, não é com a peneira não, é escurecer mesmo. Ele está falando de força, de um poder criador, que ele é capaz de trazer vida a quem está morto, de trazer à existência
O que não existe, ai pastor, eu preciso de 5 aqui, e ele brota no teu bolso. É um negócio que ele faz, que você vai, mas como é isso? O nome disso é milagre, gente. O nome disso, aqui, o que Jesus está dizendo para mim e para você, é que os últimos dias, eles vão ser carregados de dores. Esses sinais não bastarão para que o ímpio se converta. Se você quer ler, leia Lucas 16. Você vai ver uma parábola do rico e do Lázaro. O rico morre, e aquele lazarento, doente, que sofreu e passa fome a vida inteira, também morre. Porque esse é o destino de todos. Mas eles vão para um lugar onde há tormento para o rico. E eu não estou dizendo que rico não vai para o céu, não é isso. Joga essa teoria, joga essa mentira fora. É aquele que confia nas suas riquezas. É outro assunto, para um outro sermão, em Marcos capítulo 10. E tem o miserável lazarento, que vai para um lugar de alegria eterna. Um vê o outro, e ele vê um outro em delícias, e ele sofrendo, ele fala: Deus, me deixa ir lá, deixa ele vir aqui para trazer, molhar um pouquinho do dedo na água, e botar aqui para tirar a secura da minha boca. Assim, não tem jeito, há um abismo, diga abismo, há um abismo, que é impossível. Ele vai, então deixa eu ir lá ressuscitar, para que eu conte para os meus irmãos, e eles não venham para esse lugar de tormento. Ele fala assim: olha, eles têm a lei e os profetas. O que ele está dizendo? Você tem a Bíblia, a lei e os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, a Torá judaica, e depois vem os livros históricos, poéticos, proféticos. Se eles não creem na Bíblia, escute isso, nem que o morto ressuscite, eles vão crer. Aqui, você vai ler Apocalipse 8, Mateus 24, e você vai ver sinais. E as pessoas vão continuar dando de ombros e vivendo na sua própria iniquidade. É exatamente isso que está acontecendo e que vai acontecer. Mas para você que crê, o que é impossível, gente? Nada. Em Marcos capítulo 9, Jesus vai dizer para o pai daquela criança: tudo é possível que crê. E ele vai dizer: ajuda-me com a minha incredulidade. Como é que eu te ajudo com a tua incredulidade? Te levando para a verdade. Não é botar você dentro de uma bolha. Não, nós vamos viver como se o mundo não fosse tocado pelo mal. Mentira. No mundo tereis aflições, e muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todo as livra. O que você tem que entender é que quando o mundo te jogar dentro da cova dos leões, quando o mundo te jogar dentro da fogueira do rei da Babilônia, você vai saber que lá vai ter um Deus que vai andar contigo. Pastor, mas eu joguei tanta coisa em 2022. Olha, pastor, eu só tenho a agradecer. Já viu gente que fala isso? Eu não, imagina. Deus tem tantos problemas no mundo para resolver. A guerra da Ucrânia continua. Olha, o americano está mandando tanque de guerra. Tanque não, por favor, se tiver alguém do exército aqui, me perdoe. Está mandando carro de combate, porque tanque é de lavar a roupa. Tanque. Você já tomou banho de tanque? Gente, hoje eu estou com saudade disso. Mamãe dava banho de tanque na gente no inverno, no verão assim, inverno e semana que vem em Curitiba. Então, o Biden está mandando carros de combate. Olha a guerra da Ucrânia, que trabalho que deve ser para Deus. Por favor, Isaías 40, capítulo 40, verso 25. Vamos ver se Deus tem trabalho. Isaías capítulo 40, verso 25. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo, Deus o santo. Verso 26. Ergam os olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso?
aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, a todas chama pelo nome, tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Verso 27. Por que você reclama, ó Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. É isso, choramingando. Deus tem poder para tudo, Deus tem poder para todos, mas quem recebe é quem alcança com fé. Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e Ele vai premiar, Ele vai galardoar a sua fé. Por que você recebe? Porque você creu. Por que as viúvas de Israel não foram visitadas, e a viúva Sarepta de Sidom foi visitada? Porque ela creu e as outras não creram. Deus não responde o chororô, Deus responde gente que busca, meu Deus vai me dar, Deus vai contribuir na minha causa, Ele vai julgar a minha causa, Ele vai me favorecer, Ele vai mudar a minha sorte. Volta para Jó capítulo 9, verso 7. Jó capítulo 9, verso de número 7, fala com o sol, ele não brilha, ele veda e esconde a luz das estrelas. Verso 8, só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é criador da Ursa, escuta essa agora, da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Sabe o que Jó é o primeiro livro, cronologicamente, foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Primeiro livro que foi escrito foi Jó. É que a Bíblia é separada por coleções. As coleções da lei, as coleções dos históricos, a coleção dos poéticos, a coleção dos profetas maiores, dos profetas menores, dos evangelhos. Então Jó está ali no meio da Bíblia. Ele vai dizer que Deus, Ele criou a ursa. Sabe quem é a ursa? Já ouviu falar em Ursa Maior? É uma constelação que fica no hemisfério norte. Ursa Maior. Ela vem de uma história que é mitológica. O nome é um mito. E era já um mito no tempo de quem? No tempo de Jó. Então, Zeus, que era aquele ser mitológico, se apaixona por uma ninfa. O nome da ninfa é Calisto. Esse é o nome da ninfa mesmo, Calisto. E eles têm o quê? Um filho. Esse filho chama Acras. Só que a esposa de Zeus fica sabendo. Pensa uma mulher brava. E ela, para retaliar, sabe o que ela faz? Ela faz a ninfa Calisto, ela se transformar numa ursa bem grande. E aí, quando ela se encontra com a própria filha, que vai abraçar, a filha vê uma ursa e fala assim, eu vou matar. Olha que história mitológica louca. Aí Zeus interfere e transforma Acras em quê? Num ursinho menor. E daí vem ursa maior e ursa menor. Só que quem criou não foi Zeus, não foi Hera, foi Deus. Essa região, chamada também de Acrópole, fica lá no Peloponeso, na Grécia, perto de Trípoli, istmo de Corinto. Paulo passou por lá. Jó está dizendo que esse mundo que os homens pensam, as colunas das Pleiades, desse universo de Órion, essa constelação enorme do norte e as constelações do sul, ele está falando tudo que se enxerga. É isso que ele está dizendo para a gente. Tudo que se enxerga no céu, quem fez foi Deus. Agora vamos voltar ao nosso mundo aqui, vamos aterrissar, vamos sair dessa nave, vamos sair desse ônibus espacial. Se Deus, Ele tem o poder de criar tudo isso,
de trazer à existência aquilo que não existe. Esse Deus que no quarto dia fez surgir os luminares, e fez o sol para governar o dia, e fez a lua para governar a noite. O que Ele não pode fazer na tua vida? Existe um poder extraordinário em Deus, mas deve haver o quê? Uma resposta do seu coração de fé. Mateus capítulo 18, verso 18 até o verso 20. Mateus 18, 18. Digo a verdade. Quem crê que Jesus é a verdade? Você crê? Tudo o que vocês, eu gosto desse plural. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Verso 19. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, cutuca quem está do teu lado assim, qualquer assunto, pode cutucar, qualquer assunto que vocês concordarem, está aí, sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês, por meu Pai que está nos céus. Verso 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu sou no meio deles. Onde é que Deus está? Deus está aqui. Deus está quando a gente concorda aqui na terra, quando a gente liga aqui na terra. Deus está aqui. Deus está dentro da tua casa, dentro do teu carro, dentro do teu quarto com a porta fechada. É aí que está Deus. Então você pega Deus e você coloca Ele na dimensão, você coloca Ele no tamanho que Ele é. Aí eu fico olhando assim e percebo, de fato, alguma coisa difícil para o Senhor, gente? Agora, tem caminhos, tem propósitos, tem ministérios que a gente não vai escapar. Paulo, no final da vida, falou assim: não me importa o que vai acontecer, eu vou cumprir meu ministério. Então existe uma jornada para mim e para você. Agora, a coleção de milagres que a gente vai ter na jornada vai depender só da fé. Sem fé é impossível, impossível. Aquele que pede, peça com fé. Não duvide. Não duvide. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. É com esse coração cheio de fé, é com esse coração incandescente que eu quero encerrar esse culto orando pela sua vida. Muito mais do que ter um milagre, preste atenção nisso, é experimentar uma vida de milagres. Muito mais do que você vir aqui e falar assim: não, tem uma canção que diz: Deus, eu preciso de um milagre. Pena que eu não sei cantar bem, porque senão eu cantaria, porque ela está aqui na minha cabeça. Mas tem gente que só precisa de um milagre. Mas você pode viver uma vida recheada dessas experiências de milagre. Você não pode o quê? Querer aquilo que Deus não quer. Tudo que pedires, segundo a palavra, vai ser dado. Não vai pedir besteira para Deus que Deus não vai te dar. Agora, existe uma fonte de poder? Existe. Ela está onde? No Deus que habita no seu coração e você. Se encha desse Deus. Mergulhe na palavra essa semana, gente. Gente, eu estou fazendo um convite para você. Para você. Só você vai ser beneficiado. Levanta mais cedo. Caminha na fé da igreja. Caminha na fé dos seus pastores. Eu preguei alguma coisa aqui fora da palavra de Deus. O que eu preguei hoje? Eu não preguei nada demais. Eu fiquei repetindo aqui um versículo em cima de outro. Se essa palavra entra no teu coração, esmaga esse concreto de incredulidade, tira de você esse medo do passado, que quer te manter escravo lá no Egito, que não quer que você atravesse o lugar para chegar na terra da promessa. Joga isso fora.
Existe algo muito mais apaixonante, muito melhor. Deus tem algo muito melhor. É tempo de romper com isso. É tempo de ser um ano maravilhoso. É tempo de você mudar a tua própria vida. Muda, transforma. Cuidado com o teu temperamento. Cuidado com aquilo que você fala. Coloca na tua boca palavras de bênção. Tira essas maldições da sua boca, que estão simplesmente saindo de um coração que é decepcionado. A boca fala do que está aqui dentro. Se encha de Deus. Você quer isso? Nós vamos cantar uma canção de milagres. Vamos cantar, Pastor Marcos. Nós vamos orar juntos aqui. E vamos orar pelo milagre. Eu quero todo o time da intercessão aqui, ó. Todo o time, pastores de intercessão. Nós vamos orar por você. Nós vamos impor as mãos sobre vocês. Nós vamos abençoar. Não apenas para que você experimente um milagre, mas que você experimente uma caminhada de fé com Deus. Um poder que está à tua disposição. Nós vamos louvar a Deus aqui. Você pode sair do seu lugar. Os intercessores, os pastores e as pastoras vão orar pela sua vida. Vamos orar. Vamos orar. Deus de milagres está neste lugar. Você que está no teu lugar, coloque a mão no teu coração. Cite aquilo que você precisa da intervenção de Deus. Diga para o Senhor qual é o milagre, o que você precisa que aconteça do toque do sobrenatural de Deus na tua vida. Pai, nós estamos diante do Senhor. Aqui está a tua igreja, Jesus, a igreja que clama pelo teu nome, uma igreja que se dobra diante do Senhor, uma igreja que reconhece, Deus, as suas limitações, as suas incapacitações, mas uma igreja que declara aqui nesse altar, Deus, que nós vamos nos mover em fé, Senhor, na fé do milagre, daquilo que o Senhor está executando, daquilo que o Senhor está realizando aqui nessa manhã, na vida, na família e na história de cada um dos teus filhos. Pai, existem aqui homens e mulheres que estão chorando, homens e mulheres, Pai, que por muitos e muitos anos deixaram de crer, Senhor, olharam como algo, como uma grande muralha, como um grande muro, Pai, de separação, de incredulidade, mas a incredulidade está caindo por terra agora em nome de Jesus, está sendo quebrado agora, toda a dureza do coração, Pai, e o milagre do Senhor, os milagres do Senhor vão acontecer, Senhor, nas nossas vidas, na nossa história, Senhor, em nome de Jesus, que essa manhã seja um marco zero na nossa história, Senhor, para que possamos viver sim dos milagres que o Senhor tem derramado sobre a vida da igreja, sobre a nossa casa, sobre o nosso destino, sobre a nossa história, sobre quem nós somos no Senhor, Pai. Nós somos benditos no Senhor e nada vai nos parar, Senhor, porque nós servimos a um Deus vivo, um Deus que cria todas as coisas, que cria as galáxias, que cria as estrelas, o sol, a lua, que tem poder, Pai, sobre toda a criação e tem poder sobre essa dificuldade que nós estamos vivendo. Então o milagre do Senhor está acontecendo agora, e a tua palavra nos garante, Pai, como nós aprendemos aqui, que aquilo que ligamos na terra é ligado no céu agora, e nós estamos concordando, Senhor, que o milagre do Senhor vai acontecer, vai chegar na nossa história. Nós te exaltamos por essa manhã, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Não deixe ninguém roubar essa palavra do seu coração. Não deixe nenhuma ameaça roubar de você o que Deus entregou para você hoje. Você sai daqui para caminhar nesse mesmo espírito, nessa mesma fé. Você sai daqui cheio dessa esperança que Deus colocou no seu coração. Deus abençoe sua vida. Você que nos visita, receba toda a alegria de Bom Retiro. Você que não tem igreja, você que não tem igreja, pastor, eu quero fazer parte dessa igreja. Nós já começamos a classe de batismo e de integração. Rudney, levanta a tua mão, fica aí para todo mundo ver que é você, não fica escondido não. Procura o Rudney, aquele moço ali bonito, com raio de barba ali no fundo. Eu quero fazer parte de Bom Retiro, ele vai dar uma caminhada para vocês. Amanhã nós nos encontraremos 7 da manhã nos canais do YouTube Oswaldo Lobo e BBR Curitiba.
Vou encontrar com você. Tira esses 21 dias, tira mesmo. Não, vou levantar antes de qualquer coisa. Eu vou trabalhar a minha fé. Amém, gente? Todos os pastores estarão com vocês. Toda a intercessão estará com vocês. Toda a liderança estará com vocês. Amém? Levante sua mão assim. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida agora e sempre. Vá em paz, um bom domingo. Aproveite esse domingo, dá um abraço em 10 pessoas. Fica com Deus, gente.